Oi, pessoal. Tá sendo um desafio fazer comentário dessa segunda ordem aqui, viu? Muitas coisas pra gente pontuar. Vou tentar ser breve, tá bom? Primeiro ponto, acho que é importante a gente retomar brevemente a lição e o aprendizado da primeira ordem, que é equilíbrio de troca. Equilíbrio e troca. E eu te falo, se você se dedicar, se submeter, se você se reverenciar, se você olhar, se você viver, se você se dedicar a viver este equilíbrio das relações e restabelecer trocas saudáveis, você passa pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta ordem da ajuda com muita facilidade. Agora, lógico, a gente tem que colocar o pé do chão, porque isso requer da gente abrir esse espaço que a gente está pedindo, né? Com profundo respeito a todos os padrões e crenças que você tenha. Mas requer a gente abrir esse espaço, porque isso vai chocar muitas vezes com a nossa própria criação, com o nosso próprio sistema social, que valoriza aí, vem valorizando mais a questão do ser o melhor em tudo, a questão da competição, da concorrência, em detrimento de qualquer coisa. Então, a gente põe o pé no chão e sabe que isso é um desafio. Mas vamos lá, vamos respirar, algo novo se apresentando, uma nova possibilidade, um novo ponto de vista está sendo apresentado. Respira. Bom, a segunda ordem, ela serve aí para a nossa sobrevivência, evolução e crescimento. Que fantástico, né? Ele vai pontuar aí que essa sobrevivência, evolução e crescimento está aí linkada com algumas circunstâncias externas e internas. As externas ele apresenta como, por exemplo, uma doença hereditária e por circunstâncias, por consequências de acontecimentos, da própria, sobre culpa, responsabilidade. Eu prefiro a palavra responsabilidade, mas vamos lá, pela própria culpa da pessoa, que é como está no livro, ou por culpa de outras pessoas. Então, o externo está ligado com algo que vem de fora para dentro. E aí ele coloca que o ajudante, se ele desconsidera, essas circunstâncias, a ajuda está fadada ao fracasso. Não tem como. O exemplo bem básico que me ocorre aqui agora é, por exemplo, a amiga que chega reclamando da mãe. Ai, que a minha mãe me bate, que a minha mãe me xinga, que a minha mãe só me coloca para baixo, que a minha mãe... lá. Se eu olho para essa amiga e avalio, julgo a situação dela, do que ela me traz a partir do meu sistema de valor, e a partir tão somente do meu sistema eu opino ou eu aconselho, seja lá o nome que você quer dar, para essa amiga, por exemplo, muda de casa, meu. Se a sua mãe faz tudo isso, blá, 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 muda de casa, vai ser feliz, vai isso, vai aquilo. Normalmente essa minha posição estará fadada ao fracasso, porque eu estou desconsiderando o que tem por detrás dessa queixa, que está escondido, da história dela com a mãe dela. Eu só estou vendo, como costuma dizer, eu só estou vendo um lado da moeda.
Então, se eu me posiciono e emito qualquer opinião sobre isso, né? Um exemplo raso eu estou dando aqui. Eu estou fadada a não contribuir de maneira saudável e assertiva com essa minha amiga, porque eu estou desconsiderando essas circunstâncias externas da história dessa pessoa que me traz essa situação, ok? E aí também ele fala sobre as circunstâncias internas. Ele cita aqui até um capítulo de um outro livro, quem quiser eu posso passar, quem quiser aprofundar, mas não vai dar tempo de a gente falar dele aqui agora, senão isso daqui vai ficar muito extenso. E aí ele fala das circunstâncias internas, né? Externo de fora para dentro, interno de dentro para fora, isso é autoexplicativo. E aí ele coloca em 3 circunstâncias, né? Que seria por missão pessoal e particular. E aí eu vou dar um exemplo que vai abarcar, a gente consegue, é um exemplo simples, mas que ele vai conseguir, ele vai funcionar para esses 3 tópicos aí, para essas 3 circunstâncias internas que ele coloca aí. Então, pode estar, pertence à missão pessoal e particular. Por exemplo, eu escolho ser médico. A pessoa escolhe ser médico. Isso veio de dentro. Isso é uma missão pessoal e particular. Pode ser também ligado à programação de vida da pessoa, mas eu não sei aqui se todo mundo acredita nisso. Então, vamos ficar só com eu decidir por algum motivo ser médico. Ponto. Isso é uma circunstância interna. O mesmo exemplo. Eu decidi ser médico, mas agora estou emaranhado com o destino de outras pessoas da minha família. Por exemplo, meu bisavô, meu tataravô era médico, meu bisavô era médico, meu avô era médico, meu tio era médico, meu primo era médico, meu pai era médico. O que me resta? Teoricamente, ser médico. Nessa situação, essa circunstância interna está emaranhada, a circunstância de eu ser médico e não está dando certo na profissão, porque minha alma, por exemplo, está a serviço de servir o campo da música, por exemplo, né? Então não está dando certo de ser médico. E aí a gente vai olhar que ele está emaranhado. A alma dele quer ser músico e ele está emaranhado com os destinos dos membros da família. Ou ele é médico, mas ele está no amor cego, no pensamento mágico. Então ele é médico e agora ele é especialista, decide ser especialista de oncologia de próstata. Mas é porque o avô morreu de câncer de próstata, o pai morreu de câncer de próstata, o tio morreu de câncer de próstata, o irmão morreu de câncer de próstata e ele está com câncer de próstata. Então, por amor a essa família, essa situação, agora eu vou estudar, vou descobrir o porquê que isso aconteceu, por que isso acontece. E aí eu extrapolo lá, que ele faz o link ali com o pensamento mágico. E como que eu extrapolo? Eu não vou só estudar, não vou descobrir só a origem, eu vou descobrir a cura do câncer da próstata. Pronto. E aí, vou salvar todo mundo, do mundo todo. Nunca mais ninguém vai ter câncer de próstata. Eu fiz um exemplo assim, bem dramático, porque eu acho que aí dá para entender um pouquinho, para quem não sabe, o que é o pensamento mágico. O pensamento mágico está ligado exatamente nisso, nessa condição que a gente já viveu isso, todo mundo aqui, né, do zero não digo, né, mas aí dos 8, não, acho que dos 5, né, dos 5, isso vai variar de cada pessoa, né, mas tô lembrando aqui na psicologia, acho que está aos 12, 13 anos, tem um pensamento mágico que a gente, adulto, até hoje,
às vezes tem esse pensamento que pega a gente no momento que a gente quer dar uma solução mágica para as coisas. Por exemplo, comer espinafre, ficar super forte e salvar todo mundo. Era o desenho do Popeye. É o exemplo, né? Aquele exemplo que a gente tem da irmã que pegou dinheiro emprestado era como se estivesse comendo o espinafre e ia salvar o irmão. Só para ter uma ideia aqui do que é esse pensamento mágico. Ok? E aí ele diz lá que para muitos ajudantes pode ser difícil olhar para o destino do outro. Porque sobre o nosso ponto de vista, o destino do outro é difícil, é penoso. Mas muitas vezes eu não faço isso pelo outro. Eu acho que é pelo outro. Conscientemente parece que é pelo outro. Mas inconscientemente tem mais a ver com a minha incapacidade de suportar o destino do outro. Que é um dos desafios, do meu ponto de vista, mais desafiador do nosso processo evolutivo. Que é olhar, que é aceitar a decisão do outro, mesmo que aos nossos olhos a decisão do outro seja destrutiva. Aos nossos olhos. E eu digo aos nossos olhos, por quê? Porque muitas vezes nós já estamos desconsiderando circunstâncias externas e internas da pessoa que está passando por aquele destino. Para ele, às vezes, aquele caminho foi o único ou um dos que ele escolheu para continuar sobrevivendo. Olha que doido isso que parece, né? Lembra que essa ordem ela está a serviço da sobrevivência, da evolução e do nosso crescimento? E é assim que acontece. Eu vou dar um exemplo bem dramático, mas para que a gente possa abrir um espaço apenas para olhar para esse exemplo. Então vamos lá, a gente está lá, pegamos o grupo e voamos até a Cracolândia. Cada um aqui nesse grupo vai parar de frente com aquele cenário. Talvez quem já teve ou alguém que tem alguém nessa situação pode ter um olhar diferente. Mas para a massa, talvez pode olhar para aquelas pessoas tão somente a partir do seu sistema de valor. E a partir do nosso sistema pessoal de valor, eu posso ali começar a fazer uma relação de possibilidades, né, de possíveis justificativas ou explicações, sei lá o nome que você quiser dar. Então, ou porque é vagabundo, ou porque não tem força de vontade, ou porque é o governo, ou porque nananana. Ou porque eu não aguento ver o outro sofrendo, e como eu tenho dificuldade de entrar em contato com essa minha dor, eu também posso combater. A ideia desse exemplo é de colocar de frente com uma circunstância difícil, onde a gente às vezes é imbuído de fazer qualquer coisa para mudar, mas não que essa mudança esteja ligada à ajuda ao outro.
mas esteja mais ligada, mesmo que eu não perceba, com a dor que eu sinto quando eu estou em contato com aquilo. E eu estou aqui para te falar que muitas pessoas estão nessa condição. E aí eu posso me servir de um conhecimento que eu tenho, que eu sou especialista em dependência química. Muitas vezes essa pessoa está ali porque foi a única maneira ou uma das maneiras que ela decidiu viver para continuar sobrevivendo, crescendo e evoluindo, por mais doido que isso possa parecer. Ou ele está emaranhado com o destino de algum membro da família, ou isso é uma decisão particular dele de viver essa experiência, ou ele sim está aliado aí ao amor cego, ou ele está sim sobre uma circunstância externa, um componente ali hereditário, que a ciência já prova, em alguns casos, principalmente em alcoolismo, que tem ali um componente genético que expõe mais a pessoa a desenvolver aquele comportamento. Então eu desconsidero tudo isso, eu vou só com o meu juízo de valor. A pergunta é, quando eu desconsidero tudo isso, eu estou servindo o outro ou eu estou servindo a mim? Por isso que ele coloca ali que nessa situação, muitos ajudantes, entre aspas, são as pessoas que precisam de ajuda. Quando ele coloca ali que, por exemplo, eu vou lá pegar a pessoa lá da Cracolândia e vou pôr vou forçar ele para uma clínica e ele não quer, ele não me pediu. Começa que eu já ferrei com a primeira ordem da ajuda, né? Ele não quer e ele não pediu. Então eu já estou dando uma coisa que ele não quer. Já estou dando uma coisa que eu já não tenho. Porque se eu estou olhando para o outro e estou com essa intenção de mudar o outro, porque eu não aguento o destino do outro, eu já não tenho isso dentro de mim. Esse olhar de que o outro é o destino do outro. Então, portanto, a segunda ajuda, né, a segunda ordem, ela vai estar em equilíbrio quando a gente se submeter às circunstâncias. Eu me submeto a essa história, eu me submeto. E quando eu me submeto, eu estou em equilíbrio. Em equilíbrio, eu me abro para interferir e para apoiar à medida que as circunstâncias permitirem. Essa ajuda, como ele coloca lá, é discreta e tem força. A desordem da ajuda seria que, então, como a gente já disse, desconsiderar. Eu desconsidero todas as circunstâncias e ajo só a partir da minha dor. Quando eu ajo a partir e tão somente a partir da minha dor, isso enfraquece todos. Enfraquece quem quer ajudar e enfraquece quem precisa da ajuda, a quem a ajuda é oferecida, ou até mesmo imposta. Essa ajuda é fraca. Essa ajuda também está fadada ao fracasso.
Nessa segunda parte, eu quero trazer o olhar da autoajuda dentro dessa segunda ordem. Lá na primeira ordem da ajuda, a gente olhou para a autoajuda a partir daquele movimento onde eu procuro dentro de mim alguma necessidade interna não atendida e que hoje, eu adulta, já posso ir lá, acolher, na medida aí do meu limite. Então, lá na primeira ordem, a autoajuda está a serviço da gente dar para alguma parte nossa alguma compreensão, algum acolhimento, alguma coisa que a gente já tem para ela. Aí sim eu começar a equilibrar e me auto-resgatando, né? Eu gosto muito de falar do auto-resgate, porque esse é o nosso caminho de evolução, é esse. De crescimento, de sobrevivência, é esse. A gente nasceu, algumas coisas vão acontecendo na nossa vida, algumas experiências, às vezes traumáticas, que a gente vai deixando ali pelo caminho, porque a gente não tem nem estrutura, né? Vou falar isso aqui bastante, para a gente entrar em tomar consciência disso. Quando a gente volta lá para o passado, não é para ficar lá, preso lá. É só para resgatar uma parte nossa que naquela época a gente não tinha nem cérebro. Não tinha nem massa cefálica para conseguir elaborar, conseguir integrar aquela dor. Uma criança quando chora de fome e não é atendida, ali tem um registro. Ela não consegue dar nome para isso, mas o registro está ali, está no corpo. Né? Uma criança que mora na rua, que nasceu na rua e mora na rua, e sofre ali por aquelas limitações, em algum lugar da vida dela, quando ela consegue sobreviver e vencer na vida, e tem dificuldades de qualquer ordem na vida, poxa, quantas memórias ali ela não vai precisar ressignificar. Né? Então, se na primeira ordem a gente estava nos submetendo a equilibrar partes nossas mesmas, a segunda ordem nos convida a acolher a nossa própria história. Tá vendo que uma vem encadeando na outra? É o adulto de hoje que se abre para acolher as histórias que viveu, mas agora, uma nova consciência, ela vai considerando tanto as circunstâncias externas ou internas daquela fase da minha vida. Então, vou dar um exemplo aqui, uma mulher que teve um casamento muito agressivo, né? Que sofria agressões físicas. Embora muitas mulheres sofram até hoje de agressões morais, e acho que não é um casamento abusivo, né? Uma relação abusiva. Mas vamos considerar essa mulher de hoje, que conseguiu superar, que conseguiu vencer, mas que hoje não consegue mais manter relacionamentos. Ela se relaciona, mas homem dentro da casa dela, nem pensar.
E aí ela pode olhar para essa mulher que no passado se submeteve a essa situação, ela pode hoje condenar, se autocondenar. Ai, não sei como eu consegui, não sei como que eu deixei, ah, eu era uma besta, eu era uma trouxa, era uma fraca. Olha o quanto ela está aí no auto-julgamento. Essa adulta que se auto-julga, ela está desconsiderando as circunstâncias externas e internas que a levaram a decidir pelos processos que ela passou. Às vezes a gente acha que maturidade é não fazer mais o que a gente fez, é não se submeter mais às situações que a gente submeteu. Depende. Maturidade, em muitos níveis podemos dizer, ela está a serviço de um processo de autoconhecimento e de autoacolhimento da própria história, que a possibilite hoje viver relações saudáveis, equilibradas, nutritivas, de troca, no campo profissional, pessoal, amoroso, familiar. Isso é uma construção. Então, a autoajuda na segunda ordem, ela está a serviço de ajudar esse adulto atual a acolher partes dela, né? A não se submeter aos, vamos dizer assim, para falar de um jeito ao contrário, né? Aos caprichos, as revoltas, por exemplo, do nosso adolescente. Tá pensando aí? Tô dando um tempo para você pensar. A autoajuda na segunda ordem, ela convida ao adulto atual a abrir um espaço de acolhimento às decisões e as histórias que você viveu lá no passado, sem julgamento, sem auto-julgamento. Porque você viaja no tempo, no exemplo que eu passei, que eu acho que vai ficar melhor. Fica do lado daquela mulher que está sofrendo aquela agressão, que se colocou naquela situação, mesmo que ela não entenda isso. E aí eu dou uma pausa, como se eu estivesse assistindo o filme mesmo. Eu pauso, e aí eu olho para aquela mulher, para aquele homem que tomou aquela decisão, e eu acolho as circunstâncias externas e internas que a levou ou que o levou a fazer escolhas e tomar decisões que o colocou ou a colocou nesse momento, nessa relação. Vou contribuir com mais um exemplo. Imagina que você até hoje está xingando aquele seu chefe, aquele seu primeiro chefe, que te impôs situações difíceis, ou que te humilhou, ou que te assediou, nananana. E aí hoje você está com esse discurso. Ah, eu não sou mais besta que nem eu era, não. Ah, agora comigo é diferente. Ah, eu era muito bobinho, eu era muito ingênuo, E você vai se automassacrando sem perceber. E às vezes fazendo isso dando nome de maturidade, dando nome de evolução.
Você vai estar em desordem se você não volta lá e se você não considera como que você pode ajudar essa pessoa que até hoje tem problema com o superior. Eu nem vou comentar, gente, o arquétipo da ajuda hoje, porque ele fala da relação pai e filhos, e a gente vai falar dessa relação o livro inteiro. E aqui eu acho que ficou bem autoexplicativo, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque me remeteu lá ao superior, né? Se está com problema com o superior até hoje, às vezes o superior é levar multa no trânsito, sabia? Vamos expandir. Se é aquela pessoa que leva muita multa, então você está entrando em confronto com a lei. E a lei vem da ordem, né? Da superioridade, né? Do superior, dos superiores. Que vai levar a gente lá para a relação com os nossos pais. Né? O Bert não coloca ali, o pai é superior. Então, a autoajuda aqui, repito, está a serviço de você voltar na sua história ou, ainda mais, pegar uma situação que está ocorrendo com você hoje e ali você respira, deixa descansar um pouquinho numa caixinha aí do seu lado. Seus padrões, suas crenças. A gente não vai tirar isso. Vamos deixar descansar aqui do lado e tentar olhar para essa situação de hoje ou do passado com esse olhar, a partir do óculos da segunda ordem. Que óculos é esse, Andréa? Considerando estas circunstâncias externas e internas. Quando eu considero, eu já coloco em ordem. Se eu desconsidero, eu fico na desordem. Se eu nego, ou se eu fico contando historinha para mim para encobrir essas circunstâncias, eu estou na desordem. Tá bom? O exercício que a gente vai fazer em seguida pode te apoiar. Pode te apoiar. A gente vai fazer um exercício. Da primeira ordem a gente fez com uma outra pessoa, né? Uma outra situação. Vamos fazer esse aqui com nós mesmos, né? Vamos ver como que a gente consegue intuir esse exercício. Tá bom? Até já!